Esse é o terminal de contêineres do Paranaguá, o maior terminal de contêineres da América do Sul. Esse é literalmente o maior investimento do setor portuário do Brasil atualmente. Segundo o site oficial, sua infraestrutura hoje está apta para atender a demanda do Brasil pelos próximos 30 anos, com capacidade de movimentar 2,5 milhões de contêineres por ano, ou 2,5 milhões de TEUs. Para o Brasil, isso significa um grande avanço no comércio internacional. Só tem um problema: o porto pertence a CM Port, um grande conglomerado chinês que comprou 90% de sua participação. Se você pensa que isso é um sinal de que a China está comprando o Brasil, você está errado, ou pelo menos parcialmente errado, pois na verdade eles estão comprando pontos estratégicos no mundo todo. A CM Port tem em seu portfólio mais de 50 portos nos 6 continentes em 26 países. Só em 2019 movimentaram mais de 110 milhões de TEUs. Mas esse é apenas um dos conglomerados chineses indo às compras no mundo. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se tu é novo por aqui, a gente fala sobre negócios e empreendedorismo. Então já te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. Esse é o porto de Long Beach, na Califórnia. É o segundo maior porto da América do Norte, à frente do porto de Nova York e atrás do porto de Los Angeles. Cerca de 16 milhões de toneladas de carga passam por esse porto a cada ano, que eventualmente chegam aos armazéns, fábricas e residências nos Estados Unidos. Esse único porto de apenas 13 km² é responsável por mais de 100 bilhões de dólares em comércio e emprega mais de 340 mil pessoas no sul da Califórnia. Portanto, é uma das partes vitais da economia do sul da Califórnia. Assim como o terminal de contêineres do Paranaguá, o porto de Long Beach não é propriedade da cidade de Long Beach, nem mesmo do estado da Califórnia e nem mesmo da nação dos Estados Unidos. No final dos anos 80, o porto de Long Beach foi vendido para uma empresa chamada Orient Overseas International Limited, que é uma empresa com sede em Hong Kong, e nesse momento, quando a compra foi feita, Hong Kong era uma colônia britânica e um parceiro econômico próximo dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos viram essa venda como uma vitória para ambos. Já que a empresa sediada em Hong Kong iria investir bilhões de dólares e iria expandir o porto por conta própria, centenas de milhares de empregos no sul da Califórnia seriam criados a partir desse investimento. E por cerca de 3 décadas foi exatamente o que aconteceu. Essa foi uma relação bastante positiva entre Long Beach, Califórnia e a empresa sediada em Hong Kong. Mas então, em 2017, aconteceu algo que pôs fim a essa relação positiva. Em julho de 2017, a empresa estatal chinesa chamada COSCO acabou comprando 75% da Orient Overseas International Limited. Portanto, a China se tornou a nova proprietária da empresa sediada em Hong Kong e, portanto, tecnicamente a proprietária do porto de Long Beach, na Califórnia. Isso com certeza não foi uma grande notícia, afinal, aparentemente ninguém é muito interessado em notícias do setor portuário. Mas pode ter certeza que o governo dos Estados Unidos prestou muita atenção nisso. Vendo que uma empresa estatal chinesa agora é dona do terceiro porto mais importante da América do Norte, o que significa que o governo chinês tem controle de um dos principais pontos comerciais e centros econômicos dos Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos isso era completamente inaceitável, até com riscos de segurança nacional. Então, o governo federal americano forçou a COSCO a vender o porto de Long Beach imediatamente para uma empresa não chinesa. E em 2019, o grupo Macquarie, da Austrália, acabou comprando o porto por 1,8 bilhão de dólares. Então, tecnicamente, o porto de Long Beach é de propriedade de uma empresa privada australiana, que é vista como uma proprietária muito mais segura aos olhos do governo dos Estados Unidos. Agora, esse vídeo não se trata de como a China comprou um porto no Brasil e um nos Estados Unidos. Esse movimento está acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo. Em Hambantota, Sri Lanka, há um porto que está em uma nova localização estratégica, logo abaixo de um dos rivais da China, a Índia. Então, em 2017, a China comprou o controle desse porto, em grande parte porque o governo do Sri Lanka estava em muita dívida e precisava de investimentos estrangeiros necessários para salvar a sua própria economia. Na Austrália, em 2015 e 2016, investidores chineses compraram o controle acionário do porto Darwin e uma grande parte do porto de Melbourne. A China também controla o porto de Freeport, nas Bahamas, que fica próximo à costa dos Estados Unidos.
E de fato, a China e empresas chinesas controlam portos em praticamente todos os principais países do mundo. E em países onde eles não controlam nenhum porto, eles normalmente possuem cerca de 49% de participação de pelo menos alguns portos do país. E alguns exemplos disso são alguns portos na Bélgica, França e até nos Estados Unidos. Mas o ponto mais importante é que isso só começou a acontecer nos últimos 10 anos, o que significa que a China passou de relativamente sem propriedade de nenhum porto antes do ano de 2010 para se tornar o maior proprietário de portos do mundo hoje, o que levanta a questão de por que eles estão fazendo isso e quais são as reais intenções do plano da China. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Eles estão fazendo isso por causa de algo que eles chamaram de Iniciativa Belt and Road, uma mistura de política externa e estratégia econômica e ofensiva alimentada por um amplo montante de capital chinês. O presidente Xi Jinping foi citado como tendo dito que a iniciativa é uma tentativa de aumentar a conectividade regional e abraçar um futuro mais brilhante. Ele estava quase sugerindo que todo o objetivo dessa iniciativa era construir relacionamentos mais amigáveis com países estrangeiros, ajudando a expandir a economia da China. Mas outros o chamaram de o plano de dominação mundial da China, com uma rede comercial global centrada nela mesma, implicando essencialmente que a China quer monopolizar a rede comercial mundial. Bom, essa estratégia para monopolizar a rede comercial do mundo parece estar mais alinhada com uma rota comercial muito específica que a China quase certamente tem tentado ser o melhor para monopolizar. E essa rota comercial é chamada de a nova rota da seda do século XXI. Se olharmos no mapa, a rota comercial mais eficiente entre a China, África e a Europa é aquela em que você começa na costa da China e depois viaja pelo porto de Singapura, que a China comprou em 2015. Então você passaria por Port Ham e todo o Sri Lanka, também em propriedade da China. Você viajaria ao longo da costa leste da África e do extremo sul do Iêmen. No Iêmen, a China investiu 508 milhões de dólares em portos em Mocha e Aden. E no leste da África, a China é um grande investidor nos portos de Djibouti e Sudão. Mas depois de passar pelo Iêmen e pela África Oriental, você teria que passar pelo Canal de Suez, onde a China concordou em investir 5 bilhões de dólares nessa zona econômica, que é essencialmente o Canal de Suez. Então, por último, para chegar à Europa, você teria a opção de parar no porto de Kunport, na Turquia, onde a China é, claro, um investidor, ou você pode ir pelos canais de Istambul, nos quais a China também investe fortemente. Mas também existe outra opção onde você pode terminar a sua viagem, naquela que é conhecida como a Pérola do Mediterrâneo, também conhecida como o centro de distribuição da Europa, chamado Porto de Pireus, na Grécia. Eu conto em detalhes em como a China quer dominar a Grécia e seu império marítimo no vídeo que saiu logo depois desse. Então assiste ele logo na sequência. Mas resumindo, a China foi capaz de comprar o Porto de Pireus graças à crise de 2008, justamente quando ninguém estava disposto a investir na Grécia. Então a COSCO, a empresa de navegação chinesa, agora possui um dos maiores centros comerciais da Europa e também controla todos os principais portos que se conectam à China, a Europa, África Oriental e Ásia Ocidental. Essencialmente, a China quase monopolizou uma rota comercial inteira nos últimos 10 anos, e seus planos de possuir as rotas comerciais mundiais não param por aí. Como já falamos no vídeo sobre como os contêineres revolucionaram o mundo, com o derretimento das geleiras, uma nova rota comercial está surgindo a noroeste do Canadá. E a China já preparou as bases para um investimento potencial na região ártica, publicando um longo ensaio sobre a importância do investimento na passagem noroeste do Canadá. E eles também compraram seu primeiro porto canadense na Nova Escócia, ao mesmo tempo em que enviaram muitos navios pela passagem noroeste na última década. E como se isso não bastasse, a China investiu ainda mais dinheiro na rota marítima do nordeste da Rússia e até investiu pesado na Groenlândia. A grande questão que queremos chegar é: qual a real intenção da China? Por um lado, os investimentos feitos aquecem a economia do país e garantem infraestrutura para a expansão do comércio internacional, como é o caso do Brasil. Por outro lado, a China está diretamente ligada a todo o comércio realizado em seus portos, seja de comércio com a China ou com qualquer outro país. Afinal, a China já é a fábrica do mundo e durante a pandemia de 2020 vimos o que acontece quando o principal fornecedor do mundo não consegue atender às demandas globais.
E se você acha que isso é tudo que a China está fazendo, bom, tá errado. Essas foram apenas algumas das rotas que a China está controlando e além de portos eles estão comprando outros setores, como as indústrias de navios marítimos, buscando conectar suas fábricas já estabelecidas aos portos recém-adquiridos. Mas para isso, eles vão precisar superar alguns empresários gregos que hoje controlam o mercado marítimo mundial, os Golden Greeks. Essa história eu conto em detalhes no meu próximo vídeo. Clica aqui na tela para assistir, que eu te vejo lá em breve. Um abraço e até lá!